Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. E mais uma vez nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, venha assumir o controle, venha assumir a direção dessa reunião. Mostra-nos, Pai, o que tu estás fazendo na noite de hoje. A tua palavra diz que o teu filho só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Por isso, mostra-nos, ó Pai, o que tu estás fazendo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E venha assumir o controle, a direção dessa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou.
Convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 37. Opa! Salmo 37? Salmo de número 37. Esse é bom. Esse é benção. Deus colocou no meu coração esse salmo para compartilhar e com certeza Deus tem algo para a gente, amém? Está fazendo a leitura do salmo inteiro, amém? Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e entesam o arco para derrubar o pobre e necessitado, e para matar os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão exterminados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta. A sua descendência será abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem. Então terás morada para sempre. Pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, mas o Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio cheio de prepotência, a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto. O futuro desse homem será de paz. Mas todos os transgressores serão destruídos. A posteridade dos ímpios perecerá. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor
o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Depois eu vou dar uma oportunidade para vocês compartilhar algo também de todo esse salmo. Se teve algum versículo assim que chamou mais atenção, um versículo, 2 versículos, eu vou deixar vocês falar depois também, tá bom? Então já vão se preparando aí, já vai escolhendo o versículo que mais chamou atenção, ou vai escolhendo aí 2 versículos, 3 versículos, porque são 40 versículos, né? Então tem muita coisa para comentar. Mas assim como aconteceu um outro dia, da minha parte, eu quero estar só reforçando alguns, assim que me saltaram ao coração, assim, enquanto eu fazia a leitura. Mas, o motivo de eu estar trazendo esse salmo, são 2 motivos. Primeiro porque o próprio Espírito Santo, né, agora de tardinho, o próprio Espírito Santo é tremendo, assim, quando a gente tem essa experiência, né, do próprio Espírito Santo, ele começar a cantar através de nós. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que orar com entendimento e também orar com o Espírito, né? Qual que é a diferença de orar com entendimento e orar com o Espírito? Orar com entendimento é fazer uma oração na razão, né? Por exemplo, o Valmir chega aqui para mim: pastor, eu estou com dor de cabeça, ora por mim. Amém? O que eu vou fazer? Eu vou botar a mão na cabeça dele e vou dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça. Fora agora, em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Tem alguma dificuldade nisso? Isso é orar com entendimento, é orar com a razão, com a lógica, né? Não preciso de uma revelação. Ele falou para mim: eu estou com dor de cabeça, eu fui lá e orei pela dor de cabeça. Mas o que é orar com o Espírito? Orar com o Espírito tem 2 interpretações. Orar com o Espírito eu posso interpretar como a oração em línguas, né? Tem pessoas que têm o dom de línguas estranhas, têm o dom de falar numa outra língua. E tem também, a Bíblia fala do dom de idiomas, né? Que é a pessoa que recebe um dom de falar numa língua estrangeira. A pessoa recebe diretamente de Deus o dom, a capacidade de falar italiano, inglês, espanhol, alemão. Nós temos aqui a pastora Vera do nosso ministério, que quando ela foi tomada pelo Espírito Santo, numa das primeiras experiências fortes que ela teve com o Espírito Santo, ela começou a falar italiano, e ela não sabia nada de italiano, né? Coincidentemente, a nossa cidade aqui tem uma colonização italiana, né? Então, provavelmente, aquele dom ali Deus deu com um propósito. Mas, orar no Espírito também é quando o próprio Espírito Santo intercede através de nós, né? A Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis. Estava compartilhando aqui com o Valmir um pouquinho antes, quando o Joaci chegou, sobre a experiência que eu tive, né, no dia, há 1 ano atrás, quando eu senti o Espírito Santo meio que agonizando através de mim, e ali Deus estava anunciando para mim a perda de alguém que eu ainda não sabia quem era, mas o próprio Espírito já estava me preparando para a perda de alguém muito especial. E como eu estava falando para o Valmir, a palavra de Deus diz em Amós que Deus não vai fazer nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas, né? Está escrito em Amós. E Deus, então, há 1 ano atrás, né, ele começou a me preparar para a despedida de alguém que eu amava muito, né? E então, nessa experiência, o Espírito Santo Amós, aqui, Amós 3,7, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aproximadamente 1 ano atrás, Deus me deu uma experiência pelo Espírito, assim que Deus me preparou para encarar a notícia da perda de alguém muito querido, né? E então é assim, isso também é uma manifestação do Espírito. Mas eu estava falando sobre orar no Espírito, né? Tem momentos
que o próprio Espírito Santo ele intercede através de nós, através até de gemidos, como diz a palavra de Deus, e tem momentos que o Espírito Santo ele nos inspira, né? O nosso espírito ele pode ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios, né? Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, a palavra de Deus nos ensina a se encher do Espírito. Como é que eu faço isso, né? Está lá em Efésios 5. Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, 18. A palavra de Deus diz, né? E não vos embriagueis com o vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como é que faz para se encher do Espírito Santo, né? Falar entre nós, como irmãos, falar com salmos, com hinos, cânticos, né? É difícil a gente ver irmãos conversando sobre qual foi o último louvor que foi lançado, qual foi a última música gospel que saiu, né? A gente não vê pessoas conversando sobre isso, pelo menos não é algo comum, né? Mas deveria ser, né? E deveria ser normal a gente encontrar um crente cantando também. Cantando no trabalho, cantando no chuveiro, cantando em casa, cantando enquanto faz trabalho doméstico, né? Porque diz aqui que tem que falar entre nós com hinos, cânticos, salmodiando ao Senhor, né? E dar graças por tudo, né? A atitude de dar graças, agradecer por tudo mesmo, pelas tribulações, porque elas estão produzindo em nós um caráter aprovado, né? E também está falando aqui sobre uma técnica que não é pouco ensinada, né? Para se encher do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se sujeitar um ao outro, né? No temor de Cristo. É uma técnica que é pouco ensinada para se encher do Espírito Santo. E aí tem as outras práticas, né? Que é a própria meditação na palavra, se encher da palavra, né? São formas de se encher do Espírito Santo. Agora, o que eu quero, para não fugir muito o foco aqui, né? Apesar que aqui quem manda é o Espírito Santo, onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, ou quando eu me encho do Espírito Santo, é comum, muitas vezes, o próprio Espírito Santo me guiar numa oração, me guiar numa intercessão, me conduzir para orar por alguém, por algo. E é comum também o Espírito Santo começar a nos inspirar para cantar um louvor, né? E quando, agora de tardinha, antes de vir para cá, o Espírito Santo meio que me tomou e eu comecei a cantar aquela música, né? Deixa eu pegar o meu violão aqui. Deixa eu ver se eu consigo cantar de cabeça aqui. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter, Senhor. O desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar
perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu te busco, Senhor, com todo o meu coração. Eu te quero, Senhor, com todo o meu coração. Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Mais ou menos assim, né? O Espírito Santo começou a me lembrar, me lembrar dessa música, desse louvor. Linda a música. Que era da banda, né, do ministério Toque no Altar, né? Interpretada pelo Davi Sasser e Luiz Arcanjo. E essa música é uma música que marcou meu ministério, né? Marcou minha vida. Eu cantei ela inúmeras vezes, né? Era para estar bem afinado de tantas vezes que eu toquei, né? Mas a gente acaba enferrujando, não toca sempre, né? Mas um louvor que marcou porque ele é um louvor que é a palavra de Deus cantada, né? É o que nós lemos aqui, o Salmo 37, né? O Salmo 37 vai dizer no versículo 4, deleita-te no Senhor, né? Tem versões que é agrada-te no Senhor, e Ele concederá ou satisfará os desejos do teu coração. Então, é o que diz a letra da música, né? Quando eu me deleito no Senhor, Ele vai conceder os desejos do meu coração. Deus é Deus que sonda os nossos corações, Ele sonda o mais profundo. Davi disse no Salmo 139, outro salmo super conhecido, ele disse uma palavra, nem chegou à língua, e tu, Senhor, já sabe tudo. Ele sabe tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Eu nem preciso orar, Deus já sabe, né? Eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, principalmente nesse último ano, eu tenho aprendido e praticado uma palavra que muita gente ainda não conhece, que é a palavra solitude, né? O que é solitude? Solitude é diferente de solidão. Solidão é quando você está sozinho e se sente sozinho. Solitude é ficar a sós com Deus. É diferente. Você está sozinho, mas não está sozinho, porque você está com Deus. Então a solitude é ficar tempo na presença de Deus, ficar com Deus, né? Ter intimidade com Deus, se relacionar com Deus. E isso é algo que agrada a Deus, né? Quando eu me deleito no Senhor, Ele vai conceder os desejos do meu coração. Então, nesse tempo de solitude, muitas vezes a gente não fala nada. Tem pessoas que acham que orar é necessariamente ter uma vida de oração, é necessariamente ficar o tempo todo falando com Deus, ou para Deus, ou o tempo todo apresentando pedidos para Deus. Quando eu iniciei a minha vida de oração, há muito tempo atrás, eu tinha um caderno de oração, onde eu tinha ali listas e listas de pedidos. Eram listas e listas, e eu orava dia após dia, apresentando aquelas listas e listas de pedidos. Eu tenho esse caderno de oração guardado em casa até hoje. Então, era assim que eu tinha aprendido, né? Que se eu quisesse alguma coisa, a palavra de Deus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscais, encontrareis. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Então eu achava que tinha que ser assim, é assim que eu aprendi. Então eu ficava ali horas e horas apresentando as minhas listas de oração. Depois eu comprei um livro chamado Tabernáculo de Ouro, que mostrava detalhadamente toda a composição do tabernáculo de Moisés, né? Que era chamado Tabernáculo de Ouro, onde Moisés entrava para ali oferecer o sangue da expiação, né? Em cima da Arca da Aliança, que ficava no Santíssimo, no lugar Santíssimo. Aí eu aprendi que aquele modelo da arca, do tabernáculo,
ele era o passo a passo perfeito para você chegar no Santo dos Santos, para ter uma vida de intimidade com Deus. Aí eu aprendi, primeiro você passa pelo átrio, depois tem o lugar, o altar do sacrifício, a bacia de bronze, né, que representa ali a purificação, a lavagem dos pecados. Depois você entra no lugar santo, onde já não tem mais a luz externa, é tudo escuro, agora é só a luz do candeeiro que tem ali, né, que representa a luz do Espírito Santo, o pão da proposição, que se chama, ali que os sacerdotes se alimentavam, né, que representa Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Enfim, o último estágio é o Santíssimo, é onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados, né? E aí eu aprendi que cada um desses estágios, né, átrio, altar do sacrifício, bacia de bronze, candeeiro, pão da proposição, lugar santo, todos esses estágios até chegar no Santíssimo, tudo isso tem um significado, e se você praticar o significado de tudo isso, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque senão dá uma pregação de 1 hora, né? Então é o passo a passo perfeito para você se relacionar com Deus. E não deixa de ser verdadeiro, né? Eu fiquei sabendo agora recentemente que Paul Yun-Shu, um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos, pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia, não precisa agora a quantidade, 700 milhões ou 700 mil, eu não me lembro agora a quantidade, 700 milhões, acho que é demais, né? A quantidade, ou 7 milhões de membros, eu não me lembro agora, confesso que eu não me lembro a quantidade exata de membros, mas foi o pastor, até que eu saiba até hoje, na história humana, que teve a maior igreja do mundo, lá na Coreia. Pastor David Paul Yun-Shu faleceu no final do ano passado, agora não estou conseguindo precisar a data. Mas Paul Yun-Shu ensinava esse passo a passo, né, de oração. E aí, para vocês entenderem melhor, para quem é novo aqui, que é curioso, quer se aprofundar nesse assunto, aí eu recomendo pegar a Bíblia em casa e estudar o Tabernáculo de Moisés, né? Ou adquirir um livrinho que explica detalhadamente. Ou se precisar, o pastor tem lá em casa, pode emprestar também. Ou também o pastor depois, fora a parte, pode explicar mais detalhadamente, para quem é curioso e quer saber. Mas não é o foco da mensagem aqui hoje, né? Então, a gente vai, com o passar à medida que a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai criando os nossos rituais de oração, né? O passo a passo da oração. Até que chega um momento na vida da gente que a gente cai a ficha que Jesus é a videira verdadeira e eu sou um ramo, e que se eu tenho uma vida de santidade, eu vou permanecer conectado com Ele 24 horas por dia. Que não tem como quebrar o ramo. O ramo está ligado na videira. Eu só me sinto desconectado de Deus quando eu peco, né? A palavra de Deus diz em Isaías 59 que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Se eu ter uma vida de pecado, eu pecar e não me arrepender do pecado, aí eu vou me desconectar. Caso contrário, eu fico conectado com Ele 24 horas por dia, né? Então eu não preciso mais hoje fazer um passo a passo para entrar na presença de Deus. E eu digo mais, né? A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele.